Oi, pessoal. Hoje eu quero contar aqui nesse vídeo a minha história, uma experiência minha de quando eu vendi um apartamento que eu morava, que eu tinha comprado, e provando que quando a gente muda a postura diante da vida, a vida, ela responde à altura, ela responde da mesma maneira. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, gente, no primeiro dia eu já não gostei do lugar, tá? Enfim, eu comprei porque eu estava grávida e eu queria ter um apartamento próprio, porque a crença que eu tinha é que eu tinha que morar numa casa própria para ter um filho, enfim, eu fui fazendo um monte de besteira, né? Enfim, fui lá, escolhi um apartamento, comprei. Só que quando eu me mudei para esse apartamento, eu imediatamente já falei, não é legal aqui, não gostei do lugar, não gostei da vizinhança. E com 6 meses morando nesse apartamento, eu resolvi vender o apartamento, tá? Financiado pela Caixa Econômica, 20 anos, 30, sei lá, nem me lembro. Mas eu resolvi vender o apartamento. Só que quando a gente colocou a imobiliária lá para vender, na minha cabeça eu pensava assim, quem vai querer morar nesse lugar horrível, né? Eu achava o lugar horrível, né? A vizinhança não muito agradável, enfim. E eu ficava pensando assim, quem vai querer morar aqui? Eu quero sair daqui. Eu achei o lugar horrível. Ninguém vai querer morar aqui. Como que alguém vai comprar? Eu me colocava, gente, numa postura de, assim, acabou pra mim. Eu vou ter que morar nesse lugar o resto da minha vida porque eu fiz a besteira de comprar um lugar que, sem pensar direito, né? Por conta de pensamentos errados, eu comprei aquele apartamento. E quem vai querer morar aqui? Eu tô fadada a morar aqui o resto da vida. Então, toda vez que eu chegava lá, todo dia que eu chegava lá, eu ficava amaldiçoando aquele lugar. Chegava lá na rua e eu falava, gente, que lugar horrível. Ai, nossa, que lugar deprimente. Eu já chegava no lugar com uma postura negativa, já com aquela energia ruim. O apartamento vivia dando problema. Vivia aparecendo problema, assim, goteira. E o estranho, gente, que do nada aparecia e do nada desaparecia. Começou a vazar a caixa d'água lá, começou a pingar no meu banheiro. Só que a configuração do apartamento era tão estranha que eu não tinha acesso à caixa d'água, eu tinha que quebrar a parede, eu teria que quebrar, e eu falei, não acredito, esse apartamento horrível, só dá problema, por que que eu tô aqui? Então eu alimentava aquela coisa negativa, aquela visão negativa do lugar, e o lugar parecia que respondia à altura. Era problema atrás de problema, era, era o vizinho que lavava a varanda dele e a água saía na minha varanda. Era um troço bizarro, gente. Aí o negócio lá ficou pingando 1 mês, 2 meses, do nada parou de pingar. É um troço assim, bizarro, sabe? Por isso que a vida, eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza que a vida responde sempre aquilo que a gente está emanando, né? E a casa respondia à minha energia. Toda vez que eu chegava lá, eu amaldiçoava aquele lugar, a rua, todo lugar ali, né? E, gente, não aparecia ninguém para comprar. E o apartamento em si era um apartamento excelente. Era um apartamento de 2 andares, com 2 suítes. Era um apartamento gigante, sabe? O lugar que eu não gostava. E, e assim, conforme eu pensava, realmente acontecia. Eu pensava, quem vai querer morar aqui nesse lugar deprimente? Ficou assim. Eu tentei vender o apartamento por 2 anos, né? Ninguém aparecia, ninguém aparecia. E cada vez mais eu amaldiçoava aquele lugar. Aí até os vizinhos, tinha vizinhos também que queriam sair dali, e eles falavam assim, vamos fazer uma obra aqui na fachada, vamos mudar. E eu falava, de jeito nenhum, não vou gastar nenhum real nesse lugar horrível e tal. Fiquei assim 2 anos, né? Ninguém aparecia, ninguém queria é, enfim, lá ver o apartamento, apesar do apartamento estar novo, o apartamento ser bonito, ter uma escada de madeira, enfim, quem olhava as fotos do apartamento, né, foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei apaixonada, sem ver o local. Mas ninguém queria nem sequer ver o apartamento. Tudo bem. Aí depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, eu comecei a mudar a minha postura. Foi até uma conversa que eu tive com um vizinho, que eu falei assim, poxa, mas quem vai vir morar nesse lugar horrível se eu não gosto? Aí ele falou assim pra mim: você pode não gostar de morar aqui, mas tem pessoas que gostam de morar aqui, né? Pensa só, pessoas que nasceram aqui no bairro, que querem voltar a morar aqui. O apartamento não é ruim, né? Mas e tem pessoas que gostam do bairro, então não é porque você não gosta que não tem pessoas que não vão gostar.
Quando ele falou isso pra mim, gente, a minha chave cerebral, mental, os meus pensamentos mudaram na hora. Porque eu tomei aquilo como verdade absoluta. Eu usei aquela crença, né? Eu usei aquilo como uma crença pra mim. E eu falei, realmente, não é porque eu não gosto de morar aqui que não vai ter alguém que goste de morar aqui, né? Então a minha postura mental mudou na hora. O que eu comecei a fazer? Eu parei imediatamente de ficar falando mal daquele lugar, né? De ficar chamando aquele lugar de deprimente, que lugar horrível. Eu parei completamente de fazer isso. Eu considerei a possibilidade de realmente fazer uma obra na fachada, né? Porque se eu e mais pessoas ali, meus vizinhos, queriam mudar, queriam realmente vender o apartamento deles também, por que que não, né? Por que que a gente não vai investir, não vai melhorar a fachada para poder chamar mais pessoas, né? E aí eu considerei essa possibilidade, a gente conversou, a gente sentou, a gente calculou e eu decidi entrar sim com dinheiro para melhorar a fachada daquele prédio, né? Melhorar a entrada, enfim, fazer as obras necessárias. E aí eu comecei a mudar a minha postura. Eu comecei a pensar, parei de falar, né, mal daquele lugar. Comecei a pensar que realmente iria pessoas ali que iam gostar do lugar, né, que iam se reconhecer, se ver ali naquele apartamento. Comecei até a cuidar melhor do meu apartamento, a limpar melhor, a arrumar. Aí, gente, eu comecei a ter uma atitude curiosa. Eu comecei a pegar caixas, né, de mudança, né? Onde eu ia, assim, tinha caixas grandes, eu pensava assim, vou levar essas caixas para quando eu me mudar. Já vou começar a encaixotar algumas coisas e deixar lá, porque na minha cabeça já existia a pessoa que ia comprar, entendeu? Era certo na minha cabeça. Olha só como é que a minha mente mudou. Era certo na minha cabeça de que alguém ia gostar do apartamento, né? Aí a gente colocou mais uma imobiliária, já tinha uma imobiliária, a gente colocou mais uma imobiliária, eram duas já tentando vender o apartamento, ou seja, eu me dediquei totalmente à venda daquele apartamento e no fundo, né, eu sabia que eu ia vender aquele apartamento, tanto que eu já estava encaixotando algumas coisas, já estava colocando bolsa, já estava colocando algumas coisas que eu não usava com tanta frequência naquelas caixas, né, e fui botando no corredor. O apartamento era gigante. E eu comecei a fazer outra coisa também, gente, olha isso. Eu escolhi o lugar onde eu queria morar, o bairro onde eu queria morar, né? Eu já sabia, na verdade, eu queria voltar para o meu bairro, o bairro de onde eu saí, para ir morar nesse outro bairro. E o que, que eu comecei a fazer? Quando tinha a possibilidade, né, eu ia nesse bairro, na verdade eu vinha, né, porque é o bairro que eu moro hoje, eu vinha para esse bairro e ficava por aqui. Eu andava nas ruas, eu tomava café numa padaria famosa que tem aqui, quase toda semana, ficava ali, não tomava café com pressa, me sentia ali, pensava, eu moro aqui perto mesmo, então eu tô aqui, sabe? Eu já me via, eu já me comportava como uma pessoa que morava naquele bairro, nesse bairro aqui, né? E eu já me comportava também como uma pessoa que estava de mudança, né? Não tinha ninguém para comprar o apartamento, eu já estava com algumas coisas encaixotadas, porque eu tinha certeza que a gente ia conseguir. E após a obra da fachada também, né, que ficou bonitinha lá a fachada, eu falei: "Ah, não, agora vai ser tranquilo, agora vai ser". Na minha cabeça, eu estava convencida que agora sim vai ter interessados no apartamento. E não deu outra, gente. Como é dentro, é fora, né? A forma como eu penso é como a vida se manifesta do lado de fora. E não poderia ser diferente. Apareceram 3 compradores no meu apartamento. Um deles queria até pagar à vista o valor que eu pedi, né? Eu comprei por um valor e estava pedindo um valor mais alto, porque eu fiz reformas no apartamento. Um deles queria pagar à vista, só que um valor menor. E o outro que apareceu, ele aceitou pagar o que eu queria, e ele, inclusive, era funcionário da Caixa. E olha a história dele, gente. Ele morava Quando criança, ele morou naquele bairro. Os pais dele moravam naquele bairro e ele ia casar. Ele estava noivo. Então ele queria o quê? Ele queria um apartamento perto da casa dos pais dele. E, e gente, é impressionante como a vida realmente é um espelho daquilo que a gente tem dentro, né? Não deu outra. Foi realmente ele que comprou o apartamento. O processo se deu de forma muito rápida, né? Porque como ele já trabalhava na Caixa Econômica, todo o processo se deu de forma muito rápida, muito fácil, tranquilamente. E quando a gente foi assinar, né, e tal, passamos o nome para
para o nome dele, foi muito rápido, eu recebi o valor, né, que eu pedi e tal. Aí eu pensei assim, caramba, agora eu tenho que achar um apartamento, né, lá no bairro. E aí eu pegando o jornal, ele falou assim, não, não tem pressa de sair do apartamento não, tal, pode ficar quanto tempo você quiser, mas eu queria sair daquele lugar, né, queria já morar aqui no bairro que eu moro. E aí eu fui ver 2 ou 3 apartamentos, eu vim ver aqui, e ainda eu tive a sorte, né, a sorte não, né, eu criei tudo isso com a minha postura diante da venda da casa. Eu encontrei uma senhora que é a dona desse apartamento onde eu moro, né? E eu vim ver o apartamento e tal, e ela fazendo um preço totalmente abaixo do mercado, porque eu, na época, eram os classificados no jornal, né? E eu olhei os classificados e falei diretamente com ela, não tinha intermediários, não tinha nenhuma imobiliária, nada intermediário, foi diretamente tratado com ela. Então o valor era bem abaixo do mercado para um apartamento excelente, numa localização excelente, né? Tanto que eu estou aqui vai fazer 9 anos. E é um lugar que eu gosto muito, no bairro que eu queria morar, perto dessa padaria, que dá para ir a pé. Então, é uma prova, gente, que quando a gente realmente muda a postura diante da vida, né, muda a nossa imagem, né, a nossa postura, quando a gente se torna a pessoa que vive aquela realidade, a realidade não tem outra opção a não ser se desdobrar na tua frente e trazer para você todas as oportunidades de você viver aquilo que você já vive dentro de você. Tá? Então, eu vim aqui trazendo essa história minha hoje, contando essa história da venda do meu apartamento, né? Para você perceber que quando você muda a postura diante de um objetivo que você tem, a realidade se desdobra na tua frente, tudo muda. Não é a situação lá fora que está difícil, não é ninguém quer comprar, ninguém tem dinheiro para comprar um apartamento, não é que ninguém ia querer morar naquele lugar, era eu que estava impedindo daquela realidade chegar, né, daquilo que eu queria manifestar, a minha manifestação, né, digamos assim, eu que estava impedindo ela de chegar com as minhas crenças, né? Tudo está conectado, gente. A gente vive num mundo que a gente parece estar separado um do outro, mas no fundo a gente não consegue enxergar tudo, né? A gente está conectado, sim. Então, quando a gente muda a nossa postura diante daquilo que a gente quer, as pessoas, as situações, né, as sincronicidades vão acontecer de acordo com aquilo que você está emanando, daquilo que você tem dentro de você, vai vir na mesma medida. Né? A mesma medida que julgares, será julgado. Não tem um versículo assim na Bíblia? E é exatamente isso. Tá? Veja aí o que você está emanando. Você quer muito viver uma situação, mas você acha impossível? Você tem alguma crença, algum dado no seu sistema operacional que está te bloqueando de acessar aquela vida? Né? Olha essa história, né? Analisa essa história com carinho. Percebe as nuances dessa história que eu contei. Quando eu mudei a minha postura, o meu comportamento, quando eu me assumi numa postura de que, cara, sim, tem gente que gosta daqui, vamos cuidar melhor desse lugar para receber os novos moradores. Como que tudo aconteceu, gente? Inclusive o meu vizinho também vendeu o dele foi vendido antes do meu, inclusive, né? E então, olha só, sabe? A vida está aí, os resultados estão aí para mostrar como que a lei funciona, como que a vida funciona. Então, se você quer viver um objetivo, gente, se torne essa pessoa que vive esse objetivo. Dê pequenos passos na direção do que você quer. Toque a vida que você quer viver. Tá? Faça, assim, o possível para tocar, nem que seja por um pequeno período, aquela vida que você quer viver. Porque a realidade não tem outra opção a não ser se desdobrar aquilo que você acredita como verdade. Gente, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, uma prova, uma mostra de que sim, se você se tornar a pessoa que você quer viver, da vida que você quer viver, a vida não tem outra alternativa a não ser entregar para você os caminhos necessários, tá? As pessoas necessárias, as ações necessárias, você vai saber exatamente o que fazer. Quando você se entrega, quando você já assume como possível, como real essa vida, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui eu saber nos comentários, tá? Coloque alguma experiência sua também, se você viveu algo parecido, deixa eu saber aqui. E até o próximo vídeo. Um super beijo.